ele está fazendo uma Eucaristia profana e estão comungando a própria condenação. Ele está indo numa missa herética, mas pode ser pior ainda. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem. Nós precisamos pensar muito antes de tomar a comunhão, seja ela espiritual ou seja ela sacramental. É preciso que a gente leve muito a sério. Hoje mesmo uma pessoa num vídeo disse que eu estava sendo muito duro com as pessoas. Basta a pessoa confessar e comungar e ela já está salva, indo à missa todos os domingos. Meus irmãos e minhas irmãs, não é assim tão simples, não é assim tão fácil. O Senhor é muito mais exigente do que isso. E Ele pode exigir sim, porque Ele nos deu tudo. Ele nos deu a sua vida na cruz, até a última gota de sangue. Então, uma pessoa que se entrega assim da forma como Ele se entregou, com esse grande amor imenso, enorme, que Ele tem por nós e só Ele, sim, Ele pode ser exigente, sim, e pode esperar de nós tudo. Afinal, Ele nos entregou tudo pela nossa salvação. Então, as coisas não são simples assim. Tem pessoas que realmente vão para a missa ainda hoje como se fosse uma festa. Tem pessoas que vão para a missa como se fosse um desfile de modas, mas um desfile de modas indigno. Antigamente, eu me lembro quando era garoto, eu era coroinha lá com o padre Cícero, Monsenhor Cícero de Alvarenga, em Taubaté. Eu sempre faço isso para não pensarem que é lá com o padre Cícero lá do Nordeste, né? Então, para vocês se localizarem geograficamente. Então eu me lembro que já existia, era uma igreja no centro da cidade, e já existia um certo desfile de modas, de roupas finas, roupas mais caras no domingo. As pessoas como que compravam aquelas roupas e tiravam para ir para a missa, mas não era só uma roupa boa, que é o normal, não é roupa de missa, mais bonitinha, não. Tinha aquele luxo. Mas isso ainda ficou pior, porque além da pessoa naquela época ostentar o luxo, hoje em dia consegue ser pior. Hoje em dia a pessoa ostenta essas modas horríveis do mundo, que fazem de tantas mães de família se vestirem piores muitas vezes que tantas garotas de programa por aí. É horrível. Tem um monte de gente lá que é assim, se espirrar, fica pelada, você está me entendendo. Tem gente que vai com aquela calça tão apertada na sua frente que fica complicado. É ou não é? Então, calça transparente, os rapazes de bermuda, pernona de fora, camiseta regatas, aquele monte de pelo para todo lado, né, aparecendo, músculo, aquela coisa bombada, camisetinha aí, baby look. Então essas pessoas já estão indo não para a missa, não para o sacrifício do Senhor, mas para o encontro social. E conversam, né, no começo, antes, durante, muitas vezes depois, falam alto, contam piada, comentam, o padre lá falando, supondo um bom padre, né? E, no entanto, essas pessoas não estão prontas. É o que acontece aqui no início da carta. Porque antigamente era assim, né? As pessoas se reuniam no início da igreja nas casas. A igreja começou como igreja doméstica. A igreja começou nas casas e está terminando nas casas. Está terminando como começou. E as pessoas se reuniam então para fazer a ceia e adiantavam mesmo. Cada um levava um pouco. Só que aqui São Paulo já está chamando a atenção dos coríntios que o pessoal está indo lá, não por causa do Senhor, não por causa da Eucaristia, mas para se empanturrar de comida. A ponto de ter gente que come tanto que falta para os outros. Então, quer dizer, é bem o que ele fala, né? Porventura não tem de vossas casas para comer e beber? Não é essa a proposta. A proposta não é ir lá para encher a cara de comida e bebida. A proposta é se reunir para ouvir a palavra do Senhor e depois partilhar o pão e o vinho, repartir o pão e o vinho como o Senhor fez naquela noite de quinta-feira que nós estamos comemorando hoje, né? Então essa é a proposta, não se empanturrar.
E hoje em dia as pessoas, claro, não vão lá para se empanturrar porque tudo foi mais resumido por uma questão de praticidade, só a hóstia. Mas veja a primeira parte do problema. Vão como quem vai para um encontro social por uma obrigação. Quando sai, fala, graças a Deus, terminou, eu cumpri minha obrigação de hoje. Horrível, né? Agora, o pior é a segunda parte. São as pessoas que vão comungar em pecado. Quem comunga em pecado, comunga a própria condenação. Isso é dito por São Paulo aqui nessa passagem. A pessoa está indo indignamente comer o pão ou beber o cálice do Senhor. Ele será réu do corpo e sangue do Senhor. E agora então, em que eu posso pensar? O que me vem à mente nessa hora, a não ser essas pessoas que estão indo ainda na falsa igreja e estão comungando a própria condenação. A pessoa pode até não ter pecado nenhum, mas ela está comungando da própria condenação. Por quê, professor? Simples. Ela está indo numa missa herética, numa missa que está em comunhão com o Papa Bergoglio, que o padre está em comunhão com o Papa Bergoglio, que é herege cismático. Esse padre também é herege cismático. Por consequência, ele não está agradando ao Senhor, ele está ofendendo ao Senhor. Ele está fazendo uma Eucaristia profana. Então, ele não devia nem estar celebrando, porque em ele sendo herege, ele está excomungado automaticamente da igreja, ele não podia nem estar lá no altar. Muito menos nós assistindo à missa dele, dessa igreja que é consagrada a Pachamama. Então a pessoa que vai lá numa situação dessa, vai para comungar a própria condenação, mas pode ser pior ainda, porque tem muito padre por aí que a ordenação deles é inválida. Eu já fiz vídeo a respeito disso no canal, tem padre aí que não é padre, são pessoas que a ordenação não valeu nada, ou porque a pessoa entrou de má fé na igreja, enganou o seminário durante 8, 10 anos, ou porque o bispo é inválido, a ordenação do bispo também é inválida. Porque na década de 30, gente, foram milhares de garotos que foram agentes comunistas, a grande maioria deles homossexuais, que foram infiltrados na nossa igreja, para acontecer exatamente o que está acontecendo hoje. Então a ordenação deles é inválida. A partir do momento que um padre, que não é padre, vira bispo, ele é ordenado bispo, mas não é bispo. Tudo é inválido. E as pessoas vão lá comungar o quê? Então, é uma situação muito triste, é uma situação muito difícil, mas isso foi previsto em várias profecias por vários santos e santas. Então, nós, em nenhuma das hipóteses, estamos podendo ir numa igreja onde o padre não estiver com o Papa Bento XVI. Se não tiver com o Papa Bento XVI, já não dá para estar na missa com ele. E mesmo que ele esteja, a gente não sabe nem se a ordenação dele é válida. Está complicado. Professor, então onde que eu vou? Bom, gente, eu estou aqui na Capela da Sagrada Face, foi onde Deus me trouxe. Você está aí na sua igreja doméstica, foi onde Deus trouxe você também, levou você. O Senhor preparou esse espaço para você, para nós é esse. E eu estou muito feliz aqui porque eu sei que o Senhor está aqui. Não sei se dá para ver, não precisa levantar a câmera, mas nós temos uma luz vermelha aqui porque mostra que é justamente a presença do Senhor. Certo? Então, vamos levar a sério a questão da nossa comunhão, inclusive a comunhão espiritual. Por isso que sempre, antes da gente fazer a comunhão espiritual, a gente faz toda essa parte de introdução, faz toda a parte litúrgica, né? Estuda a liturgia da palavra e tudo mais, mas no mínimo está na sua casa. Puxa, eu queria fazer a comunhão espiritual, estou assim sentindo falta, necessidade do Senhor, faça pelo menos o ato penitencial antes. Para que você poder, então, pedir perdão ao Senhor de seus pecados e recebê-lo com dignidade. Indignamente você só comunga o quê? A sua condenação. Não faça isso. Vai comungar a condenação é pior do que não comungar nada. E hoje, nós já fizemos a nossa confissão lá atrás, o Senhor vê o seu coração. Então você vai comungar com a gente espiritualmente, o Senhor virá até você. Ele conhece seus pecados e conhece o arrependimento. Já fizemos aqui o ato penitencial e tudo mais, né? E você vai comungar então dignamente, espiritualmente, justamente, tomando a comunhão do próprio Jesus, que é quem nos dá a comunhão espiritual. Assim seja. Amém.